Imagine comprar um anel antigo em uma loja qualquer. Uma peça elegante, aparentemente comum. Mas depois de pouco tempo, sua vida começa a desmoronar. Doenças inexplicáveis, acidentes, falências, mortes prematuras. Agora imagine que isso não aconteceu apenas uma vez, mas com várias pessoas diferentes, todas ligadas ao mesmo objeto. Uma joia cercada por histórias tão estranhas que até hoje muitos acreditam que ela carregava uma maldição. Hoje vamos investigar um dos casos mais curiosos de objetos supostamente amaldiçoados do século XX. Uma história que mistura fama, tragédia e uma sequência perturbadora de coincidências. Esta é a história do Anel de Rudolf Valentino. Antes de falarmos sobre o anel, precisamos conhecer o seu dono mais famoso. Rudolf Valentino foi uma das maiores estrelas do cinema mudo. Na década de 1920, ele era um verdadeiro fenômeno mundial. Milhões de pessoas acompanhavam seus filmes. Seu rosto estampava revistas, e sua popularidade era comparável a um dos maiores astros da atualidade. Mas foi justamente durante o auge da sua carreira que algo estranho aconteceu. Segundo a lenda, Valentino encontrou um anel incomum em uma joalheria em São Francisco. A peça possuía uma pedra escura, quase negra, cercada por detalhes prateados. Assim que viu o anel, ele teria sentido uma atração imediata e decidiu comprá-lo. O que aconteceu depois alimentaria uma das histórias mais assustadoras de Hollywood. Pouco tempo depois de adquirir o anel, Valentino participou de um filme chamado O Jovem Rajá. Ele acreditava que o projeto seria um grande sucesso. Mas o resultado foi exatamente o contrário. O filme fracassou, recebeu críticas negativas e foi considerado um dos maiores erros de sua carreira. Hoje isso pode parecer apenas um revés profissional, mas os defensores da maldição acreditam que aquele foi o primeiro aviso, o início de uma sequência de eventos que se tornaria cada vez mais sombria. Em 1926, Rudolf Valentino adoeceu repentinamente. O ator foi internado após sofrer fortes dores. Sua condição piorou rapidamente. Dias depois, ele morreu aos 31 anos. A notícia provocou uma enorme comoção. Milhares de fãs foram às ruas. Algumas pessoas chegaram a desmaiar durante o funeral. Foi uma das mortes mais chocantes da história do entretenimento. E quase imediatamente surgiram rumores. Muitos passaram a associar sua morte ao misterioso anel. Talvez fosse apenas superstição, mas os acontecimentos seguintes tornariam essa história muito mais assustadora. Após a morte de Valentino, o anel passou para outras mãos. E é aqui que a história entra em um território realmente estranho. Um dos novos proprietários foi o cantor Luiz Colombo, uma celebridade em ascensão na década de 1930. Pouco tempo depois de usar o anel, ele morreu em um acidente bizarro envolvendo uma arma de fogo. Mais uma coincidência? Talvez. Mas a lista continuou crescendo. Segundo a lenda, um outro homem que recebeu a joia acabou desenvolvendo graves problemas de saúde. Outro proprietário teria morrido pouco tempo após entrar em posse do anel. Cada novo incidente aumentava a fama sombria da peça. Os jornais adoravam a história. Hollywood adorava a história. E quanto mais a história era contada, mais assustadora ela se tornava. Mas existe um episódio que muitos consideram o mais perturbador de todos. Em determinado momento, o anel teria sido guardado em um banco, trancado em um cofre, longe de qualquer pessoa. E, segundo algumas versões da lenda, durante esse período nenhuma tragédia relacionada a ele foi registrada. Anos depois, quando a joia voltou a circular,
novos incidentes teriam ocorrido. Para os que acreditavam na maldição, isso era uma prova. O perigo não estava nas pessoas, estava no próprio objeto. Claro que não existem evidências concretas que confirmem essa narrativa, mas ela ajudou a transformar o anel em um dos objetos amaldiçoados mais famosos da cultura popular. Então, o anel de Rudolf Valentino era realmente amaldiçoado? Ou tudo não passa de uma coleção de coincidências ampliadas pela fama de Hollywood? Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se na Gavantos TV e compartilhe esse mistério com alguém que gosta de histórias intrigantes. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. We spent years in training, fighting battles uphill.